Deuteronômio 15, versículo 1. No fim de cada 7 anos farás remissão. Este é o modo da remissão. Cada credor que emprestou algo ao seu próximo o quitará. Não exigirás do seu próximo nem do seu irmão, porque é chamada remissão do Senhor. De um estrangeiro poderás exigi-lo, mas aquilo que for teu e estiver com teu irmão, tua mão o remirá. Esses versículos quer dizer que o princípio do Shabá, de toda a criação, deveria descansar a ser revitalizada no 7º dia. Foi estendido igualmente ao 7º ano. O cancelamento de dívidas no ano sabático significa que o tomador que não tivesse condições de pagar a sua dívida podia ir embora livre das obrigações após o 7º ano, ou o reembolso não podia ser reexigido no 7º ano. Por outro lado, um estrangeiro deve pagar integralmente o seu empréstimo. A razão para a liberação sabática provavelmente estava associada à remissão da dívida de Israel contra o Egito. Pela graciosa libertação do Senhor no Êxodo, Jesus falou de tal graça com sua parábola do servo impiedoso que, apesar de ter perdoado a sua imensa dívida junto ao seu credor, recusou-se a perdoar uma pequena dívida que lhe era devida. Versículo 4. E exceto quando não houver pobres entre vós, pois o Senhor te abençoará grandemente na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que as possua. E somente se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para observares todos estes mandamentos que te ordeno neste dia. Esses versículos querem dizer que a declaração de que quando não houver pobres entre vós, não é nem uma afirmativa imprópria, nem uma predição. Não deveria haver pobre alguns, porque o Senhor os abençoaria grandemente na terra, que agora lhes dava. Por conta do pecado, este ideal nunca foi alcançado, e em toda a história de Israel, e na verdade Jesus afirmou: porque tendes os pobres sempre convosco. Versículo 7. Se houver entre vós um homem pobre dentre um de seus irmãos em alguma das tuas portas na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre, mas abrirás completamente a tua mão, e ele certamente lhes emprestarás o suficiente para a sua necessidade naquilo que lhe falta. Cuida que não haja um pensamento em teu ímpio coração, dizendo: o 7º ano, o ano da remissão, é chegada, o que é o teu olho seja maligno contra o teu irmão pobre, e não lhe des nada, que lhe exclame contra ti ao Senhor, que haja pecado em ti. Esse versículo quer dizer que um credor mesquinho podia ser tentado a não ajudar seu irmão pobre quando o 7º ano estivesse se aproximado, porque então ele traria menos chance de ser reembolsado. Todavia, tal atitude constituiu um pecado contra o Senhor. Versículo 10. Certamente lhes darás o teu coração, não se entristecerá quando lhes deres, porque por isto o Senhor teu Deus te abençoarás em todas as tuas obras, e em tudo aquilo que puseres a tua mão. Porque o pobre nunca deixará a terra, portanto eu te ordeno, dizendo: abrirás completamente a tua mão a teu irmão e ao teu pobre, o teu necessitado em tua terra. E se teu irmão, um homem hebreu ou uma mulher hebreia, te for vendido e te servir durante mais 7 anos, então no 7º ano tu o deixarás livre. E quando deixares ir livre, não o deixarás ir embora vazio. Tu lhes darás generosamente do teu rebanho e da tua eira e do teu lugar e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te abençoou, tu darás a ele. Esses versículos querem dizer que não somente um devedor, mas também um servo devia ser liberado das obrigações no 7º ano. De acordo com a lei mosaica, uma pessoa pobre podia vincular-se a um israelita mais rico para saldar alguma dívida, diferente do reembolso de algum valor monetário que seria cancelado após um determinado período. Um servo devia trabalhar por 6 anos e então seria liberado com um espírito generoso e com provisões
proporcionais às bênçãos do Senhor sobre o bom feitor. Versículo 15. E te lembrarás que fostes um servo na terra do Egito, e o Senhor teu Deus resgatou, portanto eu te ordeno estas coisas hoje. Esse versículo quer dizer que, referindo-se à libertação do êxodo, Moisés forneceu a motivação ou a justificação para o tratamento benfazejo do devedor pobre. O mínimo que um credor podia fazer era liberar o seu irmão hebreu da sua servidão financeira e supri-lo de provisões suficientes para um novo começo de vida. Até os egípcios tinham feito esse tanto que seus escravos hebreus. Versículo 16. E acontecerá que, se ele te disser, não me afastarei de ti, porque ele te ama, e a tua casa, porque estás bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhes furarás a orelha junto à porta, e ela será teu servo para que sempre, e também farás do mesmo modo com a tua serva. Esse versículo quer dizer que a liberação da servidão não era obrigatória para os servos, se gostassem de seu amo e achassem a vida mais agradável e segura na sua relação com ele. Tinham o direito de permanecer com seu senhor. No entanto, tal compromisso seria para a vida toda e devia antes ser bem considerado. Uma vez tomada a decisão, o servo se submetia a uma prova na qual o senhor tomava uma sovela e furava a orelha dele junto à porta, indicando assim o desejo do servo de se tornar servo e o seu senhor para o resto da vida, além de testificar publicamente por este ato que o servo estava se comprometendo inteira e permanentemente com o seu senhor. A marca que levava seria uma recordação para ele e para as outras pessoas de que desse dia em diante ele não seria mais de si mesmo. Paulo pode ter tido isso em mente quando disse: trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, suas feridas o marcavam como servo de Cristo para a vida toda. A serva era tratada exatamente do mesmo modo, a mesma lei. Em Êxodo 21:6 declara que a serva, sob tais circunstâncias, tinha de ir perante os juízes para formalizar o arranjo, e então sua orelha seria furada contra a lateral da porta. A palavra para juízes normalmente significa Deus, de maneira que batente da porta, onde a orelha era furada, pode ter sido no tabernáculo, fazendo da cerimônia um ato religioso. Versículo 18. Não te aparecerá duro quando o enviares livre para longe de ti, pois ele trabalhou para ti como um servo, que ganharia o dobro e te serviu durante 6 anos, e o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Esse versículo quer dizer que um trabalhador contratado normalmente trabalharia por hora paga, enquanto um servo podia ser chamado de dia e de noite. Por esta razão, o seu serviço custava a metade do serviço de um trabalhador contratado. Este fato traz significação à descrição que Paulo faz de si como um servo de Cristo Jesus, e também deveria aumentar o significado do discipulado cristão. Não somos meros mercenários ou servos temporários, mas servos com um compromisso para a vida toda. Versículo 19. Todo primogênito macho que nascer dos teus gados e dos teus rebanhos santificarás ao Senhor, teu Deus. Não trabalharás com o primogênito do teu novilho, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Esse versículo quer dizer que, em gratidão ao Senhor por ter preservado os primogênitos deles no Egito, os israelitas devem dedicá-los a ele um serviço vitalício. No entanto, eles podiam ser redimidos do seu serviço mediante um pagamento de um primogênito macho de animal sacrificial, e mais tarde pela substituição de um levita por cada filho primogênito de Israel. Os primeiros machos de seu rebanho não podiam ser usados no serviço dos israelitas, mas pertenciam ao Senhor. Versículo 20. Tu o comerás diante do Senhor teu Deus ano após ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e tua casa. E se houver algum
defeito nele, se for coxo ou cego, ou se tiver algum defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Esse versículo quer dizer que o Senhor requer o nosso melhor em tributo ou serviço. No Novo Testamento, prescreve aos cristãos de apresentar-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto envolve a entrega de todo o nosso ser e de tudo o que possuímos ao serviço do Senhor. Versículo 22. Tu comerás dentro das tuas portas, o limpo e o imundo também o comerão, como o servo e o veado. Somente não comerás o seu sangue, mas o derramarás sobre o solo como água.